Nós estamos no 16º domingo do tempo comum e a liturgia, através das leituras que acabamos de ouvir, nos apresenta algumas possibilidades de reflexão, e uma delas é esta, que escolhi para hoje, que é exatamente o que Jesus disse. Muitas coisas de repente podem nos agitar, no entanto, uma só é necessária, e Maria escolheu a melhor parte. O que é então necessário, o que é essencial para as nossas vidas, e o que Maria então escolheu como melhor parte? Estar aos pés do Senhor e ali escutar a sua palavra, ou seja, reconhecer a presença de Deus na sua casa, reconhecer a oportunidade que Deus lhe estava dando de poder estar com Ele. É esta a realidade. Normalmente a gente faz a comparação entre Marta e Maria, como Marta a da prática e Maria mais da contemplação. No entanto, é interessante a gente perceber que Marta, ela estava com certeza preocupada e por isso agitada nos seus afazeres, mas preocupada em servir melhor o Senhor. Não é que Marta não queria servir, no entanto, ela de fato estava fazendo mais pela prática de fazer do que pela acolhida que deveria realizar com o Senhor. Então Marta acaba representando todo o Antigo Testamento, em que as pessoas deveriam viver atentas em praticar formalmente 613 mandamentos da lei de Deus. Então o olhar estava mais para o que estava sendo imposto, como afirmativo para fazer, ou como negativo, uma proibição de fazer. Então ficavam mais atentos à questão externa da observância do que a acolhida do Espírito daquela própria lei. Maria ali representa o discípulo, porque o termo discípulo significa estar sentado aos pés do Mestre, para ouvi-lo, submeter-se à palavra do Mestre, para aprender e para viver. Então ela acaba representando o Novo Testamento, os discípulos com o Senhor e todos os cristãos a partir dali, desde então. Mas é interessante que Jesus chama a atenção de Marta de uma forma muito carinhosa. Ele não vai dizer, como normalmente seria, dando uma bronca, Marta, mas ele vai dizer, Marta, Marta. É uma forma muito carinhosa. Você no momento está ocupada, quer dizer, distraída, com muitos afazeres. Precisa centrar a sua atenção. Veja a melhor parte, eu estou aqui. Eu não quero que faça coisas para mim, mas que esteja aqui comigo. Marta vai entender isso, tanto que na sequência dos fatos, até a proximidade da paixão e morte de Cristo, quando Jesus soube que Lázaro estava muito doente, ele esperou ainda alguns dias e depois foi. Lázaro, que era irmão de Marta e Maria, que era grande amigo de Jesus, quando Jesus chegou lá, ele já tinha morrido. E quem vai ao encontro do Senhor quando sabe que Ele está lá fora? Não é Maria, é Marta. Porque Marta não abriu apenas a porta da sua casa, naquele momento, como até então estava, mas também abriu as portas do seu coração para reconhecer quem Jesus era na sua vida e na vida daqueles que ali estavam. Então Maria abre as portas e reconhece o Senhor. Tanto que quando soube que Jesus estava lá fora, ela foi ao encontro de Jesus e disse para Jesus aquilo que estava apertando o seu coração, estava angustiada. Ela disse, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas de qualquer forma eu sei que o que o Senhor pedir será atendido.
E Jesus vai dizer: mas seu irmão vai ressuscitar. E ela disse: eu creio, Senhor, que ele vai ressuscitar, no final, ela não fala em juízo final, mas quando todos ressuscitarem, meu irmão ressuscitará. E Jesus vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida, você crê nisso? E ela vai dizer: eu creio, Senhor. Veja bem a maturidade que Marta alcançou, de antes, que havia apenas recebido o Senhor para servir algo para Ele, agora reconhece Jesus como Deus presente entre eles. E Jesus então vai dizer onde o colocaram, e aí ele vai, e já conhecemos, depois de 4 dias ressuscitará Lázaro. Mas eu queria a ênfase estar em Marta, nesse caminho de maturidade com relação à fé, em Jesus, um amigo que está sendo recebido, que não resta dúvida, é amigo, mas mais do que um amigo, era o Deus presente entre elas, entre Marta e Maria. Nós também somos chamados, o próprio Senhor no livro do Apocalipse vai dizer: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei, cearemos juntos e ali farei minha morada. É promessa de Deus, é palavra do Senhor. O Senhor diz para nós hoje, no hoje da nossa história, que Ele está à porta e bate. Mas não é necessário, não é suficiente dizer que eu abro a porta do meu coração. Preciso reconhecer que Ele é o Senhor da nossa vida e da nossa história. Que aquele que eu estou abrindo o meu coração para receber, eu reconheço, é o Deus da vida, é o Senhor da vida que estou recebendo, acolhendo, reconhecendo. E aí o Senhor vem, e vem não só para entrar e depois sair, mas Ele entra em nossa vida para fazer a sua morada. É isso que Deus deseja e não outra coisa. Antes de nascer, nós sabemos que o caminho, chegando já em Belém, Maria grávida e José, Maria e José vão de casa em casa dos seus próprios parentes, dizendo: olha, precisamos de um lugar para passar a noite. E infelizmente ali não havia lugar para eles. Inclusive quando chegaram numa hospedaria, um lugar que tinha pelo menos 3 níveis de hospedagem, um com total proteção, vamos colocar assim, um outro semi-aberto e o outro no pátio junto com os animais. No entanto, ali dizia: não havia lugar para eles. Era o mesmo Senhor que estava para nascer, era o mesmo Senhor que vem até nós. São Paulo, na segunda leitura de hoje, ele vai dizer de uma forma também espetacular: é o Senhor, Ele que diz assim: eu reconheço que na minha carne, na minha própria carne, eu me uno aos sofrimentos de Cristo, para que o Senhor possa realizar através de mim e do seu corpo, que é a igreja, a obra já começada, possa levar à conclusão. E a palavra está em que, pelo seu ministério, ele fazia todo esforço para que as pessoas reconhecessem a presença daqueles que estavam nele, que estava neles. É essa presença do Senhor. Abraão, como na primeira leitura de hoje, estava no horário do dia em que fazia maior calor. A gente entende aproximadamente quando o sol está bem no alto, por volta de meio-dia. Ele possivelmente já havia almoçado ou lanchado, estava descansando o almoço, como costumamos dizer, e ali ele estava embaixo do carvalho de Mambré, apenas descansando um pouco ali à sombra. De repente ele percebe aqueles 3 homens e ali reconhece a presença de Deus que veio visitá-lo. Tanto que ele vai e se prostra, dizendo: permita que eu sirva ao Senhor.
e Ele vai preparar o que havia de melhor. E como graça de Deus, conseguiu a realização da promessa que o próprio Deus havia feito. Sara, apesar de já idosa, ela concebe. E ali, dará a luz ao seu filho Isaque, o filho da promessa. Peçamos a Deus, que venha sempre ao nosso encontro e que nos encontre com as portas abertas, do coração, de tal forma, que ao reconhecermos o Deus presente em nossa vida, Ele possa nos cumular de todas as graças, abundantes bênçãos e tudo aquilo que nós precisamos verdadeiramente para sermos felizes, que nos seja assim concedido.